assinamos mais um acordo, o segundo essa semana, com a empresa OAS, hoje, com a empresa Engevix na última terça-feira. E é o quinto acordo esse ano. Nós tínhamos um alvo de 4, ultrapassamos. Chegamos a uma cifra de 13,6 bilhões em acordos. Como a gente vinha falando no início do ano, temos uma meta de 25, então faltam aí metade em um ano. É um grande desafio, será um grande desafio. Esperamos alcançar, de fato, essa meta, 25 bi em 2 anos. Então, temos 13, então era somando com os acordos que tínhamos, mais os 2 anos. São... Não, esses 5 esse ano são 7,5. Nós tínhamos uma meta de, adicionado aquilo que nós tínhamos nos 2 anos, chegar a 25 bi. Né? Que, então, somando dá 13,6 bi. Desde o primeiro acordo. E eu passo, então, a palavra ao ministro Wagner para falar um pouco sobre o acordo da OAS, o que significa, como ele foi feito, e depois a gente fala um pouco de aspectos gerais e abre para as perguntas dos senhores, está bem? Em primeiro lugar, bom dia a todos. Cumprimentar aqui todos os presentes, cumprimentar também em especial as nossas equipes da CGU e da AGU, responsáveis pelo excelente trabalho realizado e pelo difícil trabalho que foi realizado nesse tempo. Bem, esse acordo com a OAS, ele foi um acordo iniciado em 2016, inicialmente, porém, devido a uma postura não colaborativa da empresa, esse acordo ele foi encerrado, e a empresa retornou à mesa, solicitando uma nova oportunidade de acordo, e aí sim com uma postura colaborativa, atendendo o espírito do acordo, o espírito do que a gente espera de uma empresa que quer mudar sua postura, quer resolver seu problema com o Estado. Então nós retomamos esse acordo em dezembro de 18, as comissões foram nomeadas em dezembro de 18, então temos aí cerca de 11 meses entre o início dos trabalhos e o seu término. É bom ressaltar também que a Engevix nós conseguimos fechar antes dos 180 dias, então a gente já vê que essa maturidade que vem sendo trazida, ela melhora bastante o tempo de andamento dos acordos, visto que estamos aqui assinando o 11º acordo, como o André falou, que somam já 13,6 bilhões de reais. Bem, o valor desse acordo ficou em 1,92 bilhões de reais, né, que serão pagos em 28 anos, atualizados pela taxa Selic. Desses 1,92 bi, 720 milhões de reais referem-se à restituição de pagamento de propina, 800 milhões de reais a parte de enriquecimento ilícito, a partir do momento que a empresa obteve contratos fraudados, e é claro que o lucro advindo desses contratos não poderiam ficar com a empresa, então eles retornam aos cofres públicos, 320 milhões de multa da Lei Anticorrupção e mais 84 milhões de multa da Lei de Probidade Administrativa. A empresa trouxe uma alavancagem investigativa significativa, citou em suas colaborações cerca de 304 pessoas físicas, 184 pessoas jurídicas, 27 pessoas jurídicas no exterior. Implementou um programa de integridade e vai atender no período previsto as recomendações feitas. O trabalho foi muito bem feito pela equipe, tentando trazer os principais problemas verificados que a própria empresa trouxe. Então, esses problemas estão sendo tratados de forma específica no programa de integridade, o que gera uma mudança de cultura, que gera uma possibilidade ou uma ocorrência real da gente conseguir evitar que casos como esse se repitam no futuro, que eu acho que é o grande objetivo, né? Então, são essas as informações. Nós temos agora, após a assinatura desse acordo, mais 22 acordos em andamento de negociação com outras empresas.
e o trabalho vai continuar e a gente vai tentar tornar esses trabalhos cada vez mais céleres. Então, acho que essas são as informações iniciais que são importantes serem trazidas, e agora eu e André ficamos à disposição para as perguntas que vocês acharem necessárias. Tá ligado agora? Tá indo? O senhor disse 25... Peraí que eu perdi. 25 bilhões. Seria até o final desse ano? Ah, então são em 2 anos até o final do ano que vem. Esses 22 acordos, então, seriam até o final do ano que vem? Todos os 22? Não, não dá. E esse ano tem uma previsão, uma meta? Não. Nós não nos reunimos ainda para avaliar com a equipe o período de assinaturas que eles estimam para o ano que vem, quais seriam esses acordos. Mas, à luz da carteira que nós temos, é possível nós chegarmos a esse valor até o final do ano. Então, logicamente, não depende só de nós, depende das empresas, de aceitarem os parâmetros que nós estamos apresentando, e do nível de colaboração também, mas é o que nós temos estabelecido como meta. Então, por exemplo, quando nós colocamos no início do ano 4 acordos, foi também à luz de uma estimativa que nós tínhamos do andamento das negociações e de uma perspectiva de valores que nós poderíamos chegar até o final desse ano. Então, por exemplo, de 13,6 bi, 7,5 foram só esse ano. Quer dizer, em um ano nós avançamos mais do que nos anos anteriores. Nós queremos manter essa progressão de crescimento à luz do que hoje nós já temos em carteira, vamos dizer assim, de acordos em andamento. Quando a gente fala de 13,6 bi desde o início, né, é um cenário bem positivo, assim, do ponto de vista do CGU, AGU, para reaver esses valores, né? Sem dúvida. Por exemplo, a Engevix foi o primeiro caso que nós conseguimos fazer em 180 dias. Os 180 dias já significa um marco que nós queríamos ultrapassar. Nem sempre vai ser possível, porque a negociação é complexa. Não é, vamos supor, aqui, o acordo Engevix ele era menos complexo do que esse. Esse ele trouxe em número de pessoas delatadas, físicas 304, mais 184 jurídicas. Então, trabalhar esse mundo de informação é mais complexo do que trabalhar o mundo de informação de um acordo menor. Dentro dessa perspectiva, ou seja, nós estamos a cada dia construindo mais, a tal ponto que hoje o reconhecimento por esse avanço nem parte só de nós. Outros países europeus, Estados Unidos, estão vendo assim com não só, até de forma mais que surpreendente esse avanço que o Brasil tem dado nos acordos. Então, desses 20 e poucos acordos que estão 22, né, que estão em andamento, alguns deles já são realizados em parceria, por exemplo, com outros países. Então, não é mais um acordo nacional, nós já estamos falando de acordos globais. E acordos globais, principalmente com os Estados Unidos, que é, em tese, vamos dizer assim, o berço desse tipo de resolução. Então, hoje, sem medo de errar, o Brasil é exemplo para o mundo na construção desse tipo de resolução, de forma técnica, objetiva, célere, com resultados significativos e capaz de dialogar de igual para igual com qualquer país do mundo hoje. Pois não? Oi. Ministro, eu queria só, se fosse possível, refazer esse balanço da quantidade de acordos que estão em negociação, quantos já foram fechados. Eu queria perguntar o seguinte: eu fiz uma conta rápida aqui e por mês a OAS vai ter que pagar até 2047 5,7 milhões de reais. Eu queria saber se vocês acham que esse valor
é razoável, considerando o porte da empresa. Eu queria também saber como vocês fizeram, e se vocês fizeram algum tipo de comparação em relação às informações que a empresa trouxe para essa leniência e as informações que os executivos da empresa já tinham trazido no âmbito dos acordos de colaboração premiada que foram firmados junto com a Força-Tarefa da Lava Jato. E eu gostaria também de saber, desculpa a enxurrada de perguntas, mas eu já faço logo todas. Eu também gostaria de saber o seguinte: a partir desse acordo, a OAS fica habilitada a contratar com o governo federal novamente? E tá? E se faltar alguma coisa também, fique livre para... Bom, pela última pergunta, sim, ela está habilitada a voltar a contratar, né, com qualquer ente público, administração direta, indireta, estadual, federal, municipal, não há, pelo menos no âmbito do que depende de CGU e AGU, nada. A CGU é quem tem atribuição para declarar a empresa inidônea, então essa sanção ela está isenta, desde que mantenha o cumprimento do acordo, passa a valer a partir de hoje. Não sei, eu não trabalhei na negociação em si, né? A gente até é bom esclarecer isso. Os ministros não devem saber quem são essas pessoas, justamente para se evitar que autoridades numa esfera já política tenham conhecimento de quem são as empresas e as pessoas físicas delatadas. Quando a gente trabalha no nível de combate à corrupção, a informação ela não tem que chegar conforme o nível da autoridade, ela tem que chegar conforme quem tem que desempenhar aquela atribuição específica. Então, se você perguntar a nós quem são, eu não saberia dizer. Quantitativamente, eu posso te dizer o seguinte: é um número de pessoas maior do que o Odebrecht trouxe. Então, o espectro subjetivo de pessoas delatadas, somando físicas e jurídicas, é maior do que foi trazido pelo Odebrecht. A partir de agora, essas informações vão ser tratadas em 2 níveis. Primeiro, ver se eu já tenho elementos suficientes, se o que a empresa trouxe, e não somos nós que vamos fazer isso, porque não é atribuição nossa, tem que ser quem vai trabalhar nos processos, justamente para se evitar qualquer alegação de interferência nessa atuação técnica. Eles têm que ver se as informações elas tenham já um nível de evidência suficiente para se propor uma ação judicial, ou se ela vai demandar agora um processo de investigação que parte do que a empresa nos trouxe. Então, há situações, isso eu não estou falando aqui do caso concreto, em que a empresa diz: eu paguei propina para um agente público X, e ela tem elementos de prova daquilo. Tem e-mail, tem algum depósito específico, mas há situações que ela fala: eu paguei tal coisa, mas eu não tenho elemento nenhum, eu só sei que fulano de tal disse que fez isso. Então, o elemento de prova para você chegar a um nível de responsabilização, ele ainda não está maduro, e aí precisa de todo um avanço de prosseguimento dessa alavancagem investigativa que nós chamamos. Então, fazer esse cotejo, só quem trabalhou no processo vai ter essas informações com muita segurança, né? Agora, o que a empresa fez? Ela certamente estava obrigada a ir além do que as pessoas físicas delatadas trouxeram. Porque o nível de informação que uma pessoa física tem, ele não tem acesso aos sistemas da empresa, ele não tem como fazer as investigações internas que a empresa tem capacidade de fazer. E esse nível de colaboração agora, ele envolve
ele envolveu também a responsabilidade daquelas pessoas que colaboraram com o EPF, as físicas, de vir e nos prestar depoimentos. Então, ele soma o que a empresa é capaz de fazer hoje, o que a empresa é capaz de fazer no futuro e o que aquelas pessoas físicas já trouxeram. Então, essas pessoas físicas também vão ter que vir a nós nas ações judiciais. Quando a gente, por exemplo, esse elemento não está tão claro aqui, a gente vai chamar essas pessoas físicas para tentar trazer mais robustez ou mais detalhamento àquilo. A gente diz que o acordo de leniência é um processo, um organismo vivo, ele não acaba aqui. Ele tem um contínuo. Esses 20 anos que a empresa vai estar obrigada, essas pessoas físicas e a própria empresa também continuarão obrigadas a permanecer colaborando, seja com os fatos pretéritos que ela já trouxe, seja se no futuro surgir alguma coisa nova que ela venha descobrir. Ela continua com a obrigação de trazer. Sobre o pagamento, sua pergunta é interessante. Existe um instituto jurídico chamado Ability to Pay, capacidade de pagamento. Como é que os Estados Unidos trabalham? Ele fecha um valor que uma empresa vai pagar e, à luz desse valor, se a empresa alega que não tem capacidade para pagar aquele valor, o Departamento de Justiça demanda que a empresa contrate uma auditoria independente, faça uma análise de capacidade de pagamento, apresente, e ali, à luz dessa análise que eles recebem, eles fazem um desconto no valor que a empresa vai pagar. Ou seja, a empresa paga à vista, mas dentro da sua capacidade de pagamento. Isso aconteceu no caso Odebrecht lá. No Brasil, nós preferimos trabalhar em outra perspectiva. É não usar esse instituto jurídico, Ability to Pay, para reduzir o valor, mas para nós fazermos uma programação de pagamento. Então, normalmente, o que aconteceu com as empresas envolvidas na Lava Jato? Elas tinham um faturamento X, com a crise de toda a quebra de confiança no setor, as empresas passaram a não ter o mesmo faturamento, não conseguiam mais contratar, etc. Então, houve uma redução drástica de faturamento, elas tinham um endividamento já comprometido. Então, essa análise de pagamento, ela não é uma análise subjetiva. Eu quero que seja assim. Ela é feita. A gente pede também que a empresa apresente esse estudo contábil. Esse estudo contábil é submetido à área contábil, aos auditores que têm conhecimento nessa área na CGU, e eles fazem uma programação de pagamento viável. Então, normalmente, como elas experimentaram uma queda brusca de faturamento, se nós começássemos com um nível de pagamento maior, na verdade, seria inviabilizar o acordo. E para não reduzir valores e também não deixar de ter as informações, se constrói de forma objetiva uma perspectiva de faturamento futuro da empresa. Então, por isso que é uma curva que normalmente começa menor e vai crescendo ao longo do tempo. Mas não é algo subjetivo, é algo que se trabalha para se viabilizar a conciliação desse pagamento, capacidade, recebimento das informações ao longo do tempo. Pergunta para repetir o balanço, foi? Anotei. Tá, beleza. O nosso acordo ele não adentra na esfera criminal. Ele abrange o aspecto administrativo da empresa, com base na lei anticorrupção, que é a lei 12846, e o aspecto da lei de improbidade, que a empresa, então, ao colaborar dessa forma, ela tem uma redução de sanções à luz dessas duas leis, e, no âmbito do processo administrativo, ela deixa de ter o risco de ser declarada inidônea pelos fatos apresentados, e, no âmbito da lei de improbidade, de sofrer uma ação de improbidade também pelos fatos apresentados. Na esfera penal não há reflexo.
Bem, tem aqui, né? As descrições, o nosso... tudo que ela sabe, quando ela faz os acordos, ela só conseguiu fazer o acordo porque ela assumiu o compromisso de uma colaboração integral. Então, tudo que ela tinha conhecimento, ela tinha que apresentar à mesa. Então, em tese, isso é tudo que a empresa sabe. Não. Deixa eu só fazer uma observação que é importante. Assim, esse número exato de quanto uma empresa lucrou, praticamente nesses esquemas de corrupção complexos, eles são impossíveis da gente chegar. Os esquemas eles não são simples, não é uma coisa assim, eu tenho uma média de 20% de desvio em cada contrato, ou de 30%. Você tem contratos que você toma prejuízo para ganhar em outro. Você paga favores porque alguém te deu algum contrato e depois você tem um prejuízo. Então, assim, se a gente quiser tratar essa média e chegar e falar assim, eu acho, é um valor praticamente impossível, que se a gente ficasse trabalhando, a gente ia completar 30 anos e estaríamos aqui sentados ainda, tentando buscar o ótimo e longe do bom. Eu acho que a gente criou uma metodologia bem amparada, com embasamento, inclusive, das boas práticas internacionais. Eu acho que foi um estudo que até o doutor André havia feito, e trouxe bastante. Eu acho que a gente pôde amadurecer, trocar experiências com outras entidades ou outros órgãos internacionais que também têm uma expertise no assunto. E nós vamos bem diretamente nos valores dos danos que são advindos de danos incontroversos. Nós temos aqui valores que foram de danos incontroversos de julgamentos do Tribunal de Contas em processo, a gente trouxe tudo para dentro do acordo. Nós temos aqui pagamentos de propina que são claros, né? E às vezes esses pagamentos de propina não vinham de contratos feitos no Brasil. Esses contratos poderiam ter sido feitos no exterior, num contrato privado, que não tinha nada a ver, que sequer tem a ver com a administração pública brasileira, e o lucro daquele contrato era utilizado para pagamento de propina no Brasil. Então, assim, não é uma conta simples que se fecha somente com os contratos. O esquema é muito mais complexo do que se pode imaginar. E a metodologia que a gente criou de separar o valor de pagamento de propina, os valores dos lucros obtidos pela essa empresa, principalmente quando elas fraudavam a obtenção da licitação, ou seja, elas fraudavam o contrato na sua origem, e mais os valores da multa previstos na lei. É bom sempre a gente deixar claro o seguinte: a gente fecha o acordo, a empresa continua com a responsabilidade de colaborar, e aqui não se dá nenhum tipo de quitação a esses valores de restituição de dano, visto que a empresa ela pode, por óbvio, durante as investigações, consequentemente, descobrir novos problemas, e além, outros órgãos de controle podem auditar essas obras, podem verificar que os valores recuperados em cada contrato não representam o verdadeiro prejuízo causado ao erário, e a diferença desses valores poderão ser cobradas posteriormente. Então, vamos dizer que todos os danos identificados no acordo, eles estão aqui adiantados no valor de adiantamento de restituição, né? E caso futuramente se comprove outros valores, a empresa tem o compromisso de explicar, verificar se realmente nós temos as provas que corroboram aquele prejuízo, e corroborado, a empresa, por óbvio, vai ter que pagar essa diferença. Posso? Eu gostaria de perguntar se o Ministério Público Federal, nesse acordo, ele foi convidado a participar de alguma maneira, porque alguns são assinados em conjunto. No passado, o Ministério Público até chegou a negociar com a OAS, havia problemas de capacidade de pagamento e da qualidade, digamos assim, da informação que eles tinham a oferecer, e se chegou a haver conversa com o Ministério Público, por que neste acordo eles não estão? A empresa, quando nos procurou, ela já tinha também procurado o Ministério Público Federal. E o argumento que nos foi trazido pelo próprio Ministério Público Federal, que nós queríamos saber, né, por que não tinha sido fechado lá, era justamente porque, na análise deles, a empresa não ia ter condições de pagamento das obrigações. Então, por isso nós fomos muito cautelosos na formação da curva de pagamento, porque nós não queríamos perder a informação. Porque não fazer o acordo, na nossa análise, não era simplesmente não receber o valor, era não receber as informações
que a empresa poderia nos dar. Então, na nossa análise, era possível construir uma curva de pagamento, análise técnica, sem perder as informações que a empresa poderia nos dar. Mas a justificativa básica foi a questão do pagamento. Basicamente é isso, não tem muito o que colaborar, não. Não, mas só para a gente entender, eu sei que os senhores falaram que nesse nível, quem conhece bem os detalhes dos fatos é a equipe que trabalhou, mas na época em que houve essa negociação da OAS com o Ministério Público Federal, além da capacidade de pagamento das empresas, havia, pelo menos é isso que a gente ouviu, que a qualidade da informação que a OAS traria não interessava, não agregava nada às investigações do Ministério Público Federal. Eu queria saber se vocês têm condições de dizer se a qualidade dessa informação mudou ou se o tipo de informação que interessa à CGU, à AGU, é diferente do tipo de informação que interessa ao Ministério Público Federal. Bem, como eu falei no início, em 2016 a gente iniciou uma negociação e encerramos essa negociação. Justamente porque as informações trazidas pela empresa e o comportamento da empresa na negociação não estavam condizentes com a postura que a gente espera de uma empresa que busca um acordo de leniência. Por óbvio, em 2018, quando a empresa retornou, ela retornou com outra postura, com outro nível de informação, talvez até pela maturidade, o tempo já passado, a própria consolidação dos acordos, o entendimento correto do que seria um acordo, que era uma colaboração com o Estado e não um local onde a empresa vem para se defender. Então, aí, realmente, houve uma mudança significativa da postura da empresa. E aí, as informações que foram trazidas, por óbvio, nos levam a crer e nos dão a certeza de que elas são essenciais para o prosseguimento das investigações, mas sempre lembrando que a alavancagem investigativa é um dos pontos, nós fomos convencidos nesse ponto, mas os outros pontos de mudança de cultura da empresa, do valor que ela pode realmente ressarcir ao erário e pagar essas multas que são importantes para a União, esse conjunto de fatores que são os critérios que nos levam a chegar à conclusão se vale a pena fechar um acordo, eles foram preenchidos, e a gente tem uma convicção dentro da CGU e AGU que, cumpridos os critérios previstos na lei, não cabe à administração pública não fechar esse acordo. Cabe à administração pública fechar esse acordo com os critérios objetivos presentes na lei. E a partir do momento que a empresa conseguiu cumprir esses requisitos, por óbvio, nós partimos para o fechamento do acordo, por acreditar que não só as informações, como a mudança de cultura, como também a recuperação dos valores envolvidos, eles vão ser positivos para o interesse público. E, assim, e aí, de fato, sem entrar no mérito, a pergunta que nós fizemos, que eu pelo menos fiz à equipe, e as informações, né? Eles disseram, mais robustas do que o Odebrecht trouxe. Então, a gente não tinha como não recusar essas informações. A tal ponto que vai repercutir já e dar mais robustez a fatos que as outras empresas que já assinaram conosco já trouxeram. Perfeito, mas o Ministério Público não quis assinar junto esse aqui. Não, como eles já tinham encerrado as negociações, nós não prosseguimos. Nós procuramos eles há um ano, quando a gente estava voltando, né? E eles falaram, não, a capacidade de pagamento foi o que nos foi passado, não nos deu segurança para avançar, foi isso que nos foi passado. Então, nós seguimos e eles sabem que a gente estava seguindo com as tratativas. Tá. Obrigado. Descumprimento aqui, eles perdem todos os benefícios desse acordo. E ele fica impedido de fazer um novo acordo também? Também. Ele é declarado inidôneo e fica proibido de contratar com a administração pública, enquanto não resolvidas as questões todas desse acordo, e ultrapassado o prazo, acho que 2 anos ainda, 3 anos, ele ainda permanece proibido de fechar outro acordo. Ministro. Oi. Não, pode.
que foi. Oi. Então, são duas dúvidas também em relação, novamente, à questão do pagamento. Vai ser anual? Como é que vai ser esse escalonamento? É porque não está especificado aqui. E a segunda pergunta é em relação a esses outros 22 acordos que estão em andamento. Pode ser que sejam da mesma empresa ou sempre são de empresas diferentes? Bem, sobre os valores, como o doutor André já explicou, eles foram calculados, esses 1,92 bilhões, eles foram calculados conforme a capacidade de pagamento da empresa. Então, a empresa passa por uma situação, a empresa hoje está em recuperação judicial, então ela tem uma situação financeira não favorável. Então, por óbvio, os valores pagos inicialmente eles são menores, e a cada ano que passa eles vão subindo. Os primeiros anos eles são bem baixos, depois eles iniciam uma subida com um valor maior, dentro de uma expectativa que a empresa vai conseguir essa recuperação a partir do momento que ela consegue retornar a sua contratação com a União. Muita gente fala assim, e se ela não conseguir se recuperar? Igual hoje, ela já não tem dinheiro para pagar nada. Eu acho que a gente não pode tratar isso. É a mesma coisa, eu faço uma comparação aqui sempre com o seguinte, se alguém está te devendo dinheiro, e você condena essa pessoa a não poder trabalhar mais e não fazer nada, você está abrindo mão desse dinheiro. O que nós estamos tentando é fazer com que a empresa que demonstrou uma postura correta e veio colaborar com a União, e, através de informações, através de um compromisso, inclusive, de assunção da responsabilidade por todos esses ilícitos que aconteceram durante vários anos, ela consiga realmente fazer jus aos pagamentos que ela tem que fazer à empresa. Em relação aos 22 próximos contratos, acordos, com certeza, não sei se todos irão fechar, mas esses 22 acordos são com empresas diferentes. A gente fecha um acordo por empresa. O pagamento é anual. São 28 anos com pagamentos anuais. É só para eu entender, então. Mas há um valor definido que vai sendo escalonado ao longo do tempo, ou vai depender da capacidade de pagamento dela, ou há um valor pré-definido? Nós temos um valor pré-definido, mas para o futuro, caso, normalmente o que a gente coloca no acordo é que caso o faturamento da empresa consiga ir melhorando a situação dela e vá subindo mais do que os valores previstos, ela paga mais. Mas existe um valor previamente definido, claro que todos, há um piso, e esse valor todo ele vai sendo atualizado ano a ano pela taxa Selic. Então vamos lá. Não. Desses 1,92 bi, nós temos as entidades que foram lesadas. Nós temos órgãos públicos, né? E aí esses recursos vão para a conta única do Tesouro, e temos também as estatais. Quando temos os casos das estatais, esses recursos vão direto para as contas das estatais. Se não me engano, desses 1,92 bi, 1,03 bi é para a União, ou seja, para a conta única do Tesouro. Se o pessoal da equipe, se o valor, pelo que eu me recordo, é em torno de 1,03 bi para a União, e o restante para as estatais, para as entidades que foram lesadas, Petrobras, e existem outras. Tem o carimbo, sim. Exatamente dentro das proporções dos contratos, esse dinheiro eles vão... Mas no Tesouro, uma vez... não, no Tesouro não. Cara, ele entra como dinheiro, ele não entra como recurso financeiro, não orçamentário. Né? Entrou nas finanças, nós temos 1 bilhão a mais para pagar. Por exemplo, se tem um contingenciamento que a gente travou o orçamentário porque não tinha financeiro, você libera 1 bilhão para pagamento, um exemplo. Ele vai entrando, exatamente. É dinheiro, primário. Oi. Eu gostaria de voltar a fazer algumas perguntas. A primeira é a seguinte: entre essas 304 pessoas físicas que foram delatadas, né? Acho que são isso, 304 pessoas físicas. Há pessoas politicamente expostas. Com relação à transparência sobre essas informações, em que momento essas informações estarão disponíveis, por exemplo, à imprensa, a outros atores, ou essas informações serão mantidas sob sigilo? Vocês mencionaram a delação também de pessoas ou empresas que estão no exterior. Mencionaram o número, eu não pude captar. Se puderem repetir, 27.
vocês poderiam dizer os países em que elas estão lá? E a outra coisa que eu queria saber é o seguinte. Eu vi aqui no material que foi distribuído que apesar do acordo de leniência, o TCU não está impedido de mover ações com base nas informações repassadas. O TCU pode mover ações para, se julgar necessário, obter ressarcimentos e tal. Eu queria saber se o Ministério Público Federal está impedido de utilizar essas informações para persecução criminal. Porque em algum momento essas informações vão ser disponíveis nas ações que vocês provavelmente irão mover. Eu queria saber se está previsto que a persecução criminal está proibida ou não. A persecução criminal ela só atinge as pessoas físicas, né? Então, certamente a gente não pode interferir o acordo aqui não repercute limitando a atuação de outras instituições. Então, o Ministério Público Federal, entendo pessoas físicas, que ele tem as informações por próprias investigações, ele certamente está liberado. A preservação que se faz aqui é que essas informações elas não podem ser usadas contra a empresa. Então, nós podemos compartilhar essas informações com outras instituições, mas como é fruto de uma colaboração, ela não pode ser usada contra a empresa. É o mesmo mecanismo que foi decidido lá atrás, nos acordos do MPF. Tem uma decisão do hoje ministro, até então, juiz Sérgio Moro também, que eu posso compartilhar essas informações, mas a pessoa que colaborou ela tem que ser preservada, porque senão ela está produzindo prova contra si mesma. Então, desde que se preencha esse requisito, as informações serão compartilhadas com outras instituições. Como também fez parte dessa colaboração informações trazidas pelas pessoas físicas, e elas aderiram também a continuar colaborando conosco, ou seja, vão ter que prestar depoimento, se a gente convocar, toda uma colaboração permanente dessas pessoas físicas, para fins de ação de improbidade nossa, elas estão preservadas. Agora, para fins do MPF, por exemplo, elas não o estão, salvo se fizerem algo semelhante lá no Ministério Público. Ou se já fizeram. Ou se o Ministério Público falar, não, eu quero ter as informações que eles apresentaram a vocês e eu assumo o compromisso de não acioná-las na minha esfera de competência. Quantos executivos da OAS aderiram à leniência? Só vai começar a adesão após agora. Sim. Ah, tá. Só fazer também... Claro, tem pessoas politicamente expostas, sim, na lista. Em relação ao sigilo, eu sempre cito que nós temos 3 tipos de informação dentro de um acordo de leniência ou colaboração premiada, qualquer tipo de colaboração dessa tem 3 tipos de informação. O primeiro tipo de informação é aquela informação que ela vem acompanhada de provas que te levam praticamente a consumação do fato ali. Por exemplo, eu digo que paguei propina e transferi dinheiro para a conta de A e eu coloco inclusive a transferência, tudo na colaboração. Eu tenho as informações que não me trazem essa prova, mas me trazem o caminho da prova. É um outro tipo de informação importante, ou seja, por mais que eu não tenha acesso, o André deu um exemplo muito bom, às vezes uma colaboração de uma pessoa física, ela traz as informações, mas ela não tem acesso ao sistema da empresa. Mas ela fala, se você entrar no sistema, fizer tal coisa e verificar, você vai verificar que ocorreu um pagamento indevido em tal dia, e você vai lá e, através dos mecanismos de investigação, chegam nesse ponto. E nós temos o terceiro tipo de informação, que são relatos. Relatos sem provas, sem caminho da prova, sem nada. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande no tratamento disso, porque nós temos esses 3 tipos de informação dentro desse ponto. Todas, por óbvio, têm que ser recebidas, mas algumas eu não tenho como provar se aquela informação é verdadeira, ou ocorreu ou não. E nunca vou conseguir provar. Então, pensar em um tipo de transparência a essa informação é você denegrir a imagem de algumas pessoas sem nenhum objetivo. A sociedade não ganha, não é uma informação que tem que estar. Então, hoje, as informações das pessoas são sigilosas, vocês vão tomar ciência das informações que a gente tiver prova para entrar com as ações. Tirando isso, a nossa ideia hoje é a manutenção do sigilo. Que as ações forem sendo propostas. Exatamente. Né? Até porque há que se ter uma cautela aí, as ações de improbidade, por exemplo, então, a empresa pagou 1,9 bi.
Acabou o pagamento em relação a esses ilícitos? Não. Nós vamos agora, nas ações de improbidade, quando nós tivermos os elementos, cobrar dessas pessoas que foram delatadas, físicas e jurídicas. E para ter êxito nesse tipo de... ou melhorar o indicador de êxito nesse tipo de recuperação de ativos, eu tenho que trabalhar com uma investigação reservada e com uma atuação, ao menos na primeira fase do ajuizamento da ação, reservada. Porque senão, se tem bens, tem dinheiro em conta, some, se tem patrimônio, começa a dilapidar. Então, isso vai dificultar o processo de recuperação de ativos. Então, é um processo paulatino de conhecimento das informações, preservando-se sempre qual perspectiva? O interesse público e as investigações e o êxito da persecução. Eu acho que é o último ponto importante, assim, a gente não tem receio hoje de utilização dessas provas por outros órgãos, porque se ele não assumir o compromisso de não utilizar, a gente não vai repassar. Então, assim, tem risco de alguém usar, se você repassar? Não, porque ou ele vai assinar dizendo que ele assume o compromisso de preservar o colaborador, ou ele não vai receber a prova. Hoje o comportamento está muito claro e vem sendo seguido nos 11 acordos e será seguido para frente e está sendo seguido já por várias. Isso são princípios da colaboração que têm que ser mantidos. Ministros, sou a Luísa do Valor. Eu queria perguntar, então, com base nisso que o ministro Rosário falou, dessas 304 pessoas físicas e 184 jurídicas, então nem todas, não há apresentação de provas contra todas, né? Algumas delas são só relatos preliminares, digamos assim. A gente tem que receber. A partir do momento do recebimento, a gente faz cruzamento nas nossas bases, com outros processos em andamento, verificar se ele é corroborado por alguma outra colaboração, ou se eu tenho alguns indícios que venham a comprovar, às vezes eu já tenho uma auditoria, uma outra investigação em andamento que corrobora aquilo. Caso a gente não encontre nada, não há o que se fazer e também não há que se dar transparência a isso para colocar o nome das pessoas expostas sem nenhum tipo de provas mínimas em relação a essas pessoas. E eu não sei nesse caso, mas como eu trabalhei em outros casos já mais próximo da negociação, há casos de pessoas que já morreram. Então, assim, você não tem nem como muito agir em relação à pessoa. A pessoa jurídica traz, a colaboradora, a empresa, traz a informação, paga até aquele valor correspondente, que ela disse que foi propina ou outro tipo, mas uma persecução posterior, ela é inviável e, às vezes, até não só pelo nível da informação, mas pelo fato da pessoa já não estar presente para responder, por exemplo, pelos fatos, né? Ministros, só uma última pergunta que me ocorreu aqui. A OAS está em processo de recuperação judicial. A gente havia conversado aqui sobre se ela, a partir do momento da assinatura do acordo, ela estaria habilitada a contratar. Mas aí me ocorreu a dúvida, que é meramente jurídica mesmo, um pouco relacionada ao acordo. Uma empresa em recuperação judicial pode contratar com o poder público? Pode. Agora, há níveis de contrato, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem um programa de gerenciamento de risco. E ela credencia as empresas conforme os riscos. Então, aí é uma análise já comercial, por exemplo, de cada empresa.